votos. É um número interessante de quem entrou na política pela primeira vez esse ano. João Martins, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem? Dilei, bom dia. Rodrigo, Valdomiro, aos ouvintes da Rádio Cidade, primeiro uma satisfação estar aqui novamente, podendo conversar com vocês e também com o público, né, que nos escuta na sua casa, ou no carro, no trabalho. Muito obrigado pelo convite. Ô, João, eleição. Vamos tratar alguma coisa sobre eleição, esse resultado. Entrar numa eleição onde você tem alguém que está há pouco tempo na prefeitura, mas que de certa forma precisa mostrar serviço. Em algum momento você sentiu que dava para virar esse resultado dentro da eleição? Dirley, nunca participei de nada na minha vida sem estar com o intuito, com a vontade de fato de ganhar e fazer diferença. Então, quando se entra num projeto, pelo menos eu sou assim, eu entro para ganhar mesmo. E entro de cabeça, né? Acordo cedo, durmo tarde e faço tudo aquilo que está ao meu alcance para poder ter o resultado que eu espero. Então, eu achava sim que poderia ser possível, até porque no meu entendimento, isso é um entendimento meu particular, que mostrou no seu entendimento da maioria da população, mas meu particular era, de que a nossa cidade não estava sendo bem gerida. De que a nossa cidade podia muito mais, o nosso povo merecia muito mais. Nesse sentido, então, por não concordar com várias atitudes que vinham acontecendo no poder público, eu decidi colocar meu nome à disposição da sociedade. E assim fiz, né? E fiz de forma integral. De manhã cedo até de noite, levando a mensagem e mostrando aquilo que nós achávamos que poderia ser melhorado na nossa cidade de Brusque. Infelizmente não deu certo. Depois, passada a eleição, quando sai daquele turbilhão, você vê que realmente era uma eleição difícil. E antes disso eu também já sabia. Nós estávamos concorrendo contra o atual prefeito municipal, uma pessoa que tem uma oratória boa, que consegue se comunicar muito bem pelas redes sociais, era prefeita há 1 ano e meio, então tinha aquele discurso da sequência do projeto, do complemento para poder finalizar aquilo que planejava para Brusque, estava com o 22 no peito, né? Era o prefeito atual da cidade, então tinha a máquina pública toda também, digamos, à disposição para aquilo que fosse necessário, não no intuito político, mas, por exemplo, assim, quando via num lugar que tinha um problema, a prefeitura poderia ir lá arrumar aquele problema, porque é um problema comunitário da sociedade como um todo, é o papel da prefeitura. A prefeitura não pode parar de trabalhar no período da eleição, né? Então isso que ele não acaba contribuindo, né? Com quem está no cargo nesse momento. Mas antes da eleição nós também já sabíamos dessa dificuldade. Mas se eu entrasse para a política somente com a certeza da vitória, quer dizer que eu estava interessado em ser um político. Quer dizer que eu estava interessado em ganhar para poder me servir dela. Mas nosso intuito não era esse. Nosso intuito era entrar na política para servir as pessoas. Então, independente do resultado, o que mais valia naquele momento era a nossa consciência, o saber nosso de que nós estávamos fazendo a coisa certa, pelo motivo justo, pelo motivo correto. E foi dessa maneira. Então, eu avalio que, passada a eleição, contra todas essas circunstâncias que eu te falei, sem nunca ter disputado uma eleição, a gente tem que ter humildade de reconhecer que uma das grandes dificuldades que nós também tivemos era o fato de eu ser um desconhecido. Nossa cidade com 152 mil habitantes, quantos conheciam o João antes da eleição? Você disse quando veio pra cá da sua entrevista aqui na rádio, naquele ciclo de entrevista, falou assim, eu tô com um problema a mais, eu tenho que me apresentar pro pessoal. Exatamente, de 151 mil habitantes, 1.000 conheciam o João. Então, poxa, você com 45 dias, que eu não fiz pré-campanha para prefeito, certo? Você chegar e ter que se apresentar e ter que conquistar, não é só se apresentar, você tem que conquistar essa pessoa, passar para ela humildade, confiança, carisma, e nós em tão pouco tempo conseguimos fazer com que isso chegasse, né, no consenso de 19.691 brusquenses eleitores. Então eu vejo que foi muito positivo, eu vejo que nós fizemos praticamente quase 30% dos votos, dá quase 1/3, né? Uma pessoa que até 60 dias atrás, a maioria da população, 90% da população nem sabia quem era. Então eu avalio como muito positivo. Eu acho que as pessoas, nós tivemos a oportunidade de conversar, de apertar a mão, fosse num sinal de trânsito, nós estávamos entregando nosso material, fosse numa reunião, numa caminhada, as pessoas conseguiram entender, pô, é um cara humilde, o João é um cara do bem, o João é um cara que tem futuro, o João é um cara que não precisa disso aqui. Ele não está aqui para se servir disso, ele está aqui para servir através disso, até porque, vamos ser justos, se eu estivesse pensando somente em poder, somente em cargo, somente em exposição, eu teria sido candidato a vereador, eu teria me elegido. Não fui. Eu preferi ir para prefeito, mesmo sabendo das dificuldades que seria, mas porque o meu intuito não era, eu preciso ganhar. Eu tinha necessidade da vitória, não. Eu tinha necessidade de entregar para as pessoas quem eu era.
certo? E de uma maneira natural, hoje, amanhã, daqui a 2, 4, 6, 8 anos, quando o povo entender que seja interessante e eu também entender que eu estou num bom momento para colocar o nome à disposição novamente, eu posso vir a ganhar, eu posso vir a perder novamente. Ô João, em que momento e de que maneira que você virou candidato a prefeito? Porque você disse inclusive aqui, e a tua, embora você não fez uma pré-campanha para prefeito, mas você fez uma pré-campanha para vereador, de certa forma, né? E você disse nessa mesma vez, eu não sou candidato a prefeito, sou pré-candidato a vereador. Em que momento que houve essa mudança e o que te convenceu a largar uma pré-candidatura então de vereador, que era dada como certa, né, como vitoriosa, para uma condição de candidato a prefeito? Valdomiro, então a gente estava pensando realmente na situação de ser candidato a vereador, até porque é o primeiro estágio, né? É vereador, depois vem a prefeito ou a vice, né? Para poder galgar dentro da política da forma como deve ser lá de baixo até em cima. Quando faltavam aí 2, 3 dias para as convenções, chegou a situação de que, quem sabe, então nós não teríamos um candidato a prefeito. E eu, particularmente, como lhe falei, não concordava da forma como o município vinha sendo tocado. Se eu concordasse, se eu achasse que tivesse tudo certo, era melhor nem ter candidato contrário. Se tá bom, deixa quem tá, continua direto sem eleição e pronto. Mas como eu achava que estava muito aquém daquilo que a nossa população merecia, eu falei, gente, mas sem candidato, não, mas só tem uma opção, João, só se tu largar a mão de ser candidato a vereador e topar o desafio de ser candidato a prefeito. Tu aceitas isso? Eu falei, por que não? Se eu não concordo com o que está acontecendo, se eu não preciso do cargo público, eu vou, sim, para a eleição, vou levar minha mensagem, vou fazer tudo que eu puder fazer para ganhar essa eleição, certo? E se eu não perder, se eu perder, tá tudo certo. No outro dia, eu volto pro meu trabalho, né? Volto a fazer o que eu sempre fiz, a minha vida continua a mesma. Não é uma necessidade minha ganhar, vamos embora. E a gente ainda conseguiu, assim, em cima da hora, angariar alguns apoios, né? Formar uma estrutura e ir para eleição. Claro que se nós já soubéssemos disso há 1 ano atrás, nós já tínhamos feito outras conversações. Vejo até que alguns outros partidos que não estiveram conosco estariam conosco, né? Nós poderíamos ter organizado até a maneira da campanha em si, do dia a dia da campanha, né? Do pessoal de rua, né? De gerenciamento disso, gerenciamento daquilo, de uma maneira diferente, de uma maneira mais orquestrada. Então foi tudo meio que no susto, certo? Mas eu vejo que os desafios, eles se apresentam para nós da maneira e no momento que tem que ser. Isso não cabe somente a nós decidir. Tem tanta coisa que influencia nisso. E para mim apareceu, eu resolvi aceitar o desafio. Hoje, muito contente por ter tido essa oportunidade. Saí muito satisfeito da eleição. No outro dia estava tranquilaço, já bem. Poxa, quando eu parei para pensar que 19.691 pessoas saindo das suas casas, no momento atual que a política está hoje, e votou em mim, eu não me senti um derrotado. Eu posso ter perdido a eleição, mas eu, João, pessoalmente, no meu íntimo próprio, me senti um vencedor enorme. Hoje, assim, o cara vai no mercado, vai na rua, é tão gratificante, né? As pessoas começaram a dizer, votei em ti e tal. Sim. Pessoas que a gente nem conhece. Então a gente começa a ver o que a gente começa a representar. Aquela atitude de ter aceitado ser candidato a prefeito, hoje me proporciona representar muitas pessoas que queriam alguma política diferente. E a gente tem que ter, então, muita cautela e muita responsabilidade nisso, porque, Rodrigo, passou a eleição, no resultado, à noite, pessoas me ligando, que eu não conhecia, por chamada de vídeo, chorando, né? Então, assim, a gente vê que são pessoas que compraram aquela ideia, aquele sonho, que viram na nossa pessoa a imagem daquilo que elas tanto esperavam para nossa cidade. Então a gente tem muita responsabilidade nisso. Por isso que eu vejo que a gente tem que ter com cautela, não sei se agora ou depois, mas dar continuidade, porque hoje essas pessoas, muitas dessas 19.691, se sentem representadas justamente pelo João, pelo cara que elas conheceram durante a eleição. Então a gente tem que ter muita cautela, muita responsabilidade para continuar representando essas pessoas bem e fazer elas entender que a luta que elas fizeram, muitas pessoas de forma voluntária que foram pedir o voto, valeu a pena. Foi uma pessoa boa, uma pessoa humilde que está à disposição delas. João, a pergunta até pode parecer óbvia, mas essa tua entrada no cenário político com quase 20 mil votos, é claro, como disse o Dirley, te deixa com um capital de votos. A pergunta pode parecer óbvia, mas você já está se preparando para 26? Olha, 2026 tem eleição deputado, senador, governador e presidente. Eu que gosto, né, de estar no meio, de poder servir as pessoas, de falar sobre política, automaticamente, sim. Mas vejo que a gente tem que esperar o momento correto de ver se naquele momento
para a eleição de 2026 se eu vou poder estar no mesmo momento que eu estive para essa eleição de 2024. Se eu vou poder, de fato, me dedicar integralmente àquilo, se eu vou poder deixar os negócios de lado, certo? Para poder servir na política, porque também não adianta você ser por ser. Se eu for candidato em 2026, eu quero ser candidato para fazer como eu fiz nessa eleição de prefeito. Eu quero acordar 4, 5 horas da manhã, ir para a piscinadeira para um vir na rádio da entrevista, chegar em casa meia-noite, 1h da manhã, e no dia voltar para a rua de novo e conversar com a população e fazer. Porque tudo que a gente faz, Rodrigo, se não for feito de uma forma intensa, não vale a pena. Então, mas sim, tá no radar, é um sonho que eu tenho. Como eu falei, após a eleição, a semente foi plantada, né? Se eu sentir que eu continuo, né, com o apoio dessas pessoas que votaram em mim, que se sentiram representadas por mim, certo? Para ser candidato em 2026, sim, é uma vontade que eu tenho, e provavelmente vou ser candidato a deputado, sim. E esse teu sonho, essa tua vontade, possivelmente candidatura, inclui o PSD? Você deve permanecer no partido ou você analisa até a possibilidade de deixar o PSD? Delei, hoje eu sou o presidente do PSD municipal, né? Um pouco antes das eleições fui incumbido desse cargo. Claro que numa eleição para nível estado, e também vai ter eleição a nível nacional, tem muitas conjunturas que nós vamos ter que ver da forma como ela vai acontecer. Por exemplo, uma coisa é certa, em partido de esquerda eu não vou estar, certo? Se o PSD ficar alinhado nacionalmente, né, na direita, com o Jair Bolsonaro ou com o Tarcísio, quem for que seja o candidato, aí tem a possibilidade de eu continuar no PSD, sim, com certeza. Agora, se porventura ele for para um outro lado, eu tô fora, sem sombra de dúvidas. Aqui em nível estado nós temos o João Rodrigues, né? Nós temos o Topázio de Floripa, que são pessoas que realmente defendem a direita, né? Então não teria problema nenhum de continuar no PSD. Mas claro que a gente também tem que ver o futuro, como é que vai ser desenhado, né? Eu não cheguei a sentar ainda com a estadual do partido para ver o que eles desejam, o que eles não desejam. Então, em questão de partido, hoje estou no PSD, não tem assim um porquê de ter que mudar de partido, mas também não posso falar para você que conversei com o pessoal, batemos o martelo e eu vou ser candidato pelo PSD. Isso ainda não houve essa conversa. Isso aí no futuro, no momento oportuno, né, a gente vai decidir. Eu tive convites de todos os partidos que não foram de esquerdas, não do partido, mas por exemplo assim, uma pessoa do Republicanos que é deputado estadual e quer ser federal. Tu não tens vontade de ser candidato aí em Brusque, deputado estadual, e fazer uma dobradinha? Tive inclusive do PL, deputado estadual do PL, que visa ser candidato a deputado federal nessa eleição, e que me fez, se tu for candidato a deputado estadual em Brusque e eu for a federal, não tem como fazermos uma dobradinha? Então assim, muitas pessoas de vários partidos, né, nos procuraram, porque como você falou, querendo ou não, a gente fez praticamente 20 mil votos em Brusque, é um capital político adquirido e que muitas pessoas pensam em não, é uma pessoa boa, uma pessoa jovem, uma pessoa que está crescendo na política e seria interessante para esses deputados federais terem essa pessoa aqui para puxar o voto para elas também, né? Mas eu no momento não fechei nada com ninguém, continuo no PSD, né? E o futuro a Deus pertence, vamos ver como as coisas vão se desenhar aí para frente. Nós temos ainda 2 anos até a próxima eleição. Aí como é que você pensa em se articular politicamente nesse espaço de tempo até que você tome uma decisão de se vai ficar no PSD, se vai para outro partido, enfim, qual é a tua... ou você não tem uma estratégia ainda? Vanderlei, assim, eu acho que é muito necessário para Brusque, né, para nossa região, nós temos um deputado estadual quanto federal aqui em Brusque, certo? Não sei se, da minha parte, sem problema, não sei se os outros políticos da cidade também vão ter essa disposição, essa humildade de sentarmos para conversar, certo? E nós não ficarmos aqui dividindo os votos e fazer com que ninguém se eleja, certo? E ficarmos sendo representados por deputados que são de fora da região aqui de Brusque, Botuverá, Guabiruba, Nova Trento, certo? Então, da minha parte, né, eu sento tranquilo, a gente conversa, a gente vê o melhor, só que eu vejo também que as pessoas têm que entender quem já está com os cargos, certo? Eu vejo que se a pessoa foi eleita para um cargo, ela tem que cumprir o cargo até o final. Tem que ficar os 4 anos. Ou então, não coloca o nome à disposição para fazer a sociedade trampolim. É assim que eu vejo. Então, eu vejo que as pessoas que estão no cargo devem cumprir os seus mandatos até o final e aqueles que não estão devem sentar com essas pessoas que estão e vamos chegar no nome de consenso aqui, deputado estadual esse, deputado federal aquele, quem é que tem mais chance de chegar. Como você falou, eu nessa eleição ao pleito do executivo, eu fui segundo colocado, eu fiz praticamente 30% dos votos e sim, né, criei um capital político e de voto que me credencia a poder ser candidato a deputado, certo? Então vejo que tô nessa fila, vejo que se tu for ver pela lógica numérica, a lógica é que eu seja candidato a deputado estadual e acho que vou ser,
né? Mas é bom se nós como cidade, sociedade, pudermos conversar. Imagina, Dirley, Rodrigo, dá para eleger até um federal aqui em Brusque. Mas tu sabe que essa conversa aí, ela é muito profunda, mas não é culpa sua, é justamente não se consegue ter um assunto de um papo de convergência de menos e pouca candidatura, sem contar aqueles que vêm de fora, que vêm para cá e levam muito voto. Mas, Rodrigo, veja bem. Mas eu concordo com a tua Só não consegue ter essa situação de unidade nesse sentido, de eleger um deputado estadual da cidade, se as pessoas estiverem na política somente pela política. Porque, veja bem, hoje vamos fazer um cálculo aí você. Concordo. Se os vereadores eleitos forem cumprir seus 4 anos de mandato como vereador, se o prefeito e o vice cumprirem seus 4 anos de mandato como prefeito e vice, quais são os nomes para deputado federal e estadual que nós temos na cidade? Vai ter que haver uma convergência, a não ser que as pessoas estejam na política simplesmente por política. Simplesmente por aumento de poder, simplesmente por aumento de cargo. Vaidade. Aí já é uma outra história, certo? Aí nós nunca vamos conseguir pensar como sociedade. Nunca vai haver uma convergência. E você não pode querer daquela pessoa que não está ocupando nenhum cargo público, mas que por algum motivo se credenciou a poder ser candidato, e que ela tem que baixar a cabeça e voltar para trás para deixar quem já está lá dentro cumprindo sua função, seja e não ele. Aí nós nunca vamos pensar como sociedade. Aí nós estamos pensando num projeto único de poder, certo? E único de poder você não fala como um todo, né? Então é dessa maneira que eu penso. Se todos cumprirem suas funções, a quais forem eleitas, e sentarem para conversar, Brusque vai ter sim um representante na Câmara do Deputado Estadual e até um na Federal. A pergunta de Valdomiro da Mota aí pro João Martins. Já fez, desculpa, você já fez. Ô João, você fala em capital, a gente falou aqui em capital político, 19.691 votos, né? É claro que em teremos aí 1 ano e 2 anos para a eleição, você tem uma mudança muito grande do comportamento eleitoral das pessoas, inclusive com os atuais mandatários do município. Isso vai depender muito da conjuntura de administração, tanto local e uma questão estadual também, né? A pergunta é o seguinte: Santa Catarina é um estado que já mostrou ser muito forte, a direita tomou conta e a esquerda tem pouco espaço. Eu estou vendo, assim, agora é uma opinião do Dirley, estou vendo uma briga entre as direitas aqui no estado, né? Como é que você se coloca nesse meio? Você acha que nós vamos ter um direcionamento para a candidatura única da direita em Santa Catarina? Ou nós vamos ter uma situação como tivemos em Brusque, uma divisão da direita, como está sendo uma característica do nosso estado, onde a direita está se degladiando? Dirley, como você falou, a direita, ela sempre governou o estado de Santa Catarina, certo? Então, muitas pessoas que estavam na esquerda ou que eram na esquerda vieram para a direita para ter vez, né? Nas eleições estaduais do nosso estado, né? Eu vejo que hoje, por exemplo, eu estou no PSD, o João Rodrigues se lança como pré-candidato ao governo do estado, certo? É uma pessoa ótima, um ótimo gestor, um cara que sabe trabalhar, um cara humano, um cara humilde, um cara que fala a língua do povo, né? E que, além disso, entrega em obra, em resultado, aquilo que a cidade espera. De outro lado, nós temos o Jorginho, um governador que também vem entregando muito para o estado de Santa Catarina, 2 políticos que nunca perderam uma eleição sequer na vida, tanto um quanto o outro. Isso mostra que eles sabem fazer política e que quando eles estão no cargo, fazem bem feito, e por isso eles têm a oportunidade de estar no cargo novamente. Então eu vejo que aqui em Santa Catarina vai se passar muito por uma situação de quem vai ser o candidato à presidência da República. Vejo que se o Bolsonaro conseguir os direitos políticos novamente dele e poder ser candidato a presidente da República, eu imagino que ele deva conseguir fazer uma convergência, certo? Para que isso não esteja separado no pleito do governo aqui em Santa Catarina. Se for outro candidato, caso o Jair não consiga ser candidato, que seja Tarcísio, ou Zema, ou Caiado, enfim, quem for que seja, aí eu já acho que a coisa pode mudar um pouco, entende? Mas vejo que hoje, não é porque eu estou no PSD que eu vou falar mal do governador Jorginho do PL, acho que vem entregando bastante no nosso estado, mas de outro lado também não há como nós negarmos o João Rodrigues.
O João Rodrigues entrega muito para a cidade de Chapecó, já entregou muito. É uma pessoa que o nosso estado inteiro gosta, que gosta de estar perto, um cara humano, um cara humilde, um cara que consegue passar o carisma que ele tem, entendeu? Então eu vejo que são 2 bons nomes, né? E que com certeza uma coisa é certa. Nós vamos ter em 2026 um governo de direita novamente eleito em Santa Catarina, seja com o João ou seja com o Jorginho, né? Eu, claro que nesse momento, como presidente municipal do PSD, certo? Se aqui eu continuar sendo, certo? E o João de fato for candidato ao governo do estado, vou ter que estar com o João, né? E sem dúvida nenhuma. E também sem problema nenhum, porque é um cara, sinceramente, eu conversei com ele pessoalmente. O João teve quantas vezes aqui em Brusque fazendo campanha contigo? Umas 2, 3 vezes? 2. 2 vezes. E foi um cara, assim, sensacional, um cara humilde, um cara de sentar contigo, conversar, te dar conselho. Mas aí quando você quer perguntar no meio daquele conselho, não te interrompe, ele deixa você falar. Ele te escuta. De fato, ele mostra que ele está preocupado com o teu anseio para poder dar para você o melhor conselho que ele acha naquele momento. Um cara sensacional. Como também já tive a oportunidade de estar pessoalmente com o governador Jorginho, uma pessoa sem igual também. Então, assim, é engraçado. Hoje em Santa Catarina nós temos 2 bons nomes, certo? Pensando em concorrer pelo mesmo cargo, correto? E hoje seria questão do João uma questão partidária, né? Mas não tem como dizer quem que é melhor que quem, né? São 2 pessoas boas na política que acho que fizeram, fazem e vão fazer muito ainda pela nossa sociedade. Deixa eu voltar a falar em 26, porque você tem, como eu falei, a gente falou esse capital aqui, mas aí você pode, agora com uma eleição em 26, você pode expandir novos horizontes, seja na micro-região, Guabiru, Botuverá, São João Batista, Nova Trento. E você falou muito sobre a questão de pré-campanha. Você pretende fazer algum trabalho agora também fora da cidade, também para meio que, não sei se a palavra testar o nome é uma palavra, um texto, mas enfim, para dar uma sentida no terreno, nas cercanias, para buscar voto fora de Brusque? Rodrigo, eu vou até março, abril do ano que vem, eu vou decidir essa situação partidária, né? Como eu te falei, hoje eu sou o presidente do PSD, mas não conversei com a estadual ainda, então a gente vai conversar, vamos ver certinho como é que vai ficar, e decidindo, né, batendo o martelo nessa decisão partidária, eu a partir de março do ano que vem eu começo se eu me sentir com capacidade de entrega, de poder entregar tudo aquilo que eu sei que eu posso entregar, por ter tempo livre para isso, ter tempo hábil para isso. Tu vê que a situação é promissora? Não promissora, não. Certo. Porque eu não entro numa eleição precisando ganhar. Eu entro numa eleição pensando em fazer a diferença. Certo. Se eu vou ganhar ou não, é resultado. Por exemplo, essa eleição para prefeito, a maioria da população entendeu que o melhor momento era do André Vec, que era pela continuidade dele. E tá tudo certo. Ganhou a eleição, toca. E nós, Rodrigo, eu, você, o Dilei, o Valdomiro, o Nick, quem for que seja, nós temos que torcer para que o André e o Deco façam um bom governo em Brusque, certo? Porque aquela pessoa que ela se torna político, torcendo para quem está no exercício da função, faça um mau governo para que ela possa ter oportunidade, ela só está pensando em politicagem. Eu não. Eu penso na política como uma arte de servir, uma arte de somar. Então, desejo muito que o prefeito eleito, reeleito e o vice-reeleito façam um bom governo em Brusque, que entreguem tudo aquilo que a nossa sociedade precisa e ainda muito mais, certo? Porque para uma pessoa que quer o bem das outras, nada melhor que a sua cidade está sendo bem gerida, né? Então, para 2026, não é o fato de eu achar que eu vou ter a chance de me eleger ou não. É o fato de ter a certeza que eu vou poder me entregar de corpo e alma naquela eleição e durante aqueles 4 anos, se eu eleito for, certo? Como eu me entreguei nessa eleição da candidatura a prefeito. Então, até março ou abril, eu vou ter essas respostas junto com a minha família, e se eu entender que eu tenho essa disposição, que eu vou ter esse tempo livre, que eu vou ter essa oportunidade, aí sim, vou ser candidato a deputado, vou me entregar muito e vou começar a pré-campanha já a partir de abril, março do ano que vem, para pensar em 2026. Nessa eleição, me pegaram faltando 2 dias só. Agora não. Agora eu vou ter 1 ano e meio para trabalhar, e para quem gosta de política, para quem gosta de conversar com as pessoas, tá no meio, né? Não é um trabalho, né? É uma diversão. É uma coisa gostosa que eu gosto de fazer. Quem tem no sangue, tem a vocação para isso, e você carrega isso numa família que tem a política no sangue, fica até muito mais fácil você desenvolver o trabalho, né? Rodrigo, e assim... Porque tu nasceu no meio da política. É o DNA, né? É o teu DNA. Mas assim, eu tava... Teve um momento muito legal que foi um dos momentos que mais me marcou na campanha. Nós estávamos na sabatina do grupo. Eu não me lembro agora o nome daquela senhora, uma querida senhora, inclusive, do Anjo do Peito. Angelita. E ela estava dizendo que o serviço lá que elas fazem, mas que ela não consegue fazer muito política, porque é política, que ela não consegue lidar direito com a política. Eu interrompi ela e falei: senhora, só me desculpe.
tudo que a senhora faz muita política. Ninguém de nós aqui faz política melhor que a senhora. Porque a política é a arte de servir. E a senhora, olha quanto tempo a senhora está lá, única e exclusivamente servindo a nossa população brusquense da maneira que a senhora serve. Da maneira que quem já teve o teu serviço prestado sabe como você serve. E sem pensar nada financeiramente em troca. Então é isso que eu acho que é política. Então, por exemplo, nesses anos que antecederam essa eleição, que foi a primeira que fui candidato, eu sempre pratiquei política. Eu faço ação social de Natal, Dia das Crianças, Páscoa. Por exemplo, perdi a eleição dia 6 de outubro. 2 semanas depois, uma semana depois, eu estava fazendo minha ação social Dia das Crianças com o meu grupo, né? Começou na Igreja Católica, o grupo de Emaús, lá atrás, já há 7, 8 anos atrás, no Paquetá para as crianças. Agora nós vamos ter o nosso Natal. Então, assim, fazer política, estar na política, não é simplesmente o seu candidato. É tu tá servindo as pessoas da maneira como tu pode. E isso é muito prazeroso. E eu digo assim, ó, para quem nunca fez uma ação social, para quem nunca foi numa comunidade um pouco mais carente, ajudou uma família, ajudou outra, ou participou com algum grupo, faça. Você vai fazer a primeira vez e com certeza vai fazer a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Porque nada é mais gratificante que tu poder levar um sorriso e tu poder ajudar as pessoas.